Hoje nós vamos falar sobre a culpa é sempre do outro. Normalmente, a gente tem o hábito de sempre colocar, demandar a culpa dos nossos problemas e das nossas, que seriam de nossas responsabilidades, a gente coloca em outras pessoas. E aí o que acontece? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre culpa. Culpa é um sentimento, uma sensação de algo que a gente possa ter feito a outra pessoa como um arrependimento, mas ele está muito ligado aos nossos valores, aos nossos princípios, né? Então, quando acontece alguma coisa que você começa a se sentir culpado, você automaticamente começa a se responsabilizar, né, por algum sofrimento causado a outra pessoa. Então, o que acontece? Você começa a se sentir culpado e você começa a carregar essa culpa. Porém, existem outras e outras formas de culpa, e uma delas é quando a nossa vida, em alguma situação, que é esse ponto que eu vou falar mais, eu vou abordar mais sobre esse aspecto da culpa. Em outros vídeos futuros eu vou falar sobre outros aspectos de culpa, né? Porque tem várias facetas a culpa, mas eu vou tratar especificamente sobre a culpa no sentido de a gente colocar, a gente terceirizar as falências, vamos dizer assim, das nossas histórias, das nossas situações, das nossas frustrações, a gente colocar a culpa sempre em outra pessoa. Por isso que o tema, né, desse vídeo é a culpa é sempre do outro. Porque a gente tem uma tendência a sempre apontar o dedo para outras pessoas, como se essas pessoas fossem responsáveis por algo na minha vida que não funcionou, que não deu certo, enfim, que não estava do jeito programado que eu gostaria que fosse. E aí a gente traz a reflexão da seguinte pergunta: será que outra pessoa tem a capacidade tão forte de frustrar algo que você escolheu na sua vida e que não deu certo? Algumas vezes a gente coloca a culpa até em situações banais, porque a gente não quer assumir, a gente não quer enxergar que foi uma escolha nossa. O caminho do autoconhecimento e do desenvolvimento, né, ele é importantíssimo para você se auto-observar e perceber, dentro do seu grau de maturidade, perceber qual foi a sua responsabilidade diante daquela situação que gerou aquela frustração. A partir do momento que você começa a se observar, que você tenha essa maturidade, e não estou falando de maturidade de idade, estou falando de maturidade de autoconhecimento. Quando você adquire essa maturidade de autoconhecimento, você consegue se olhar, você consegue se observar, você consegue analisar e saber qual a minha parcela de responsabilidade. Eu não vou nem falar culpa, porque essa palavra culpa, ela também tem um peso, né? De falar culpa como se a gente estivesse realmente, né, colocando 100% do peso do mundo nas costas de outra pessoa, ou às vezes até nas nossas mesmo. A gente coloca o peso também nas nossas costas quando a gente se sente culpado por alguma coisa. Então, vamos fazer uma troca aqui. Eu vou falar também de responsabilidade, porque culpa é uma responsabilidade. Então, você colocando a culpa em uma terceira situação ou numa terceira pessoa, você jamais vai amadurecer na sua caminhada. Você jamais vai amadurecer no seu autoconhecimento.
Então, assim, você sempre vai viver na adolescência, né, da sua evolução como ser humano. E nunca vai passar para essa fase adulta. Então, é adulto, né? Costumam se falar também assim, é o adulto da consciência. Quando que você se sente preparado para ser o adulto da consciência? Ou você prefere sempre se manter, né, como um adolescente com posturas que não te cabem mais, com posturas que não têm mais nenhuma relação com você? Assumir a responsabilidade, né, das questões da sua vida que não estão boas é, é um auto-observar tão profundo, é uma maturidade tão incrível, que você olha para aquela questão e você para e pensa, qual foi essa minha parcela? O que está gerando tudo isso? Onde eu estou agindo para que tudo isso possa acontecer? Quando você consegue observar isso, fazendo essa análise interna, você consegue assumir a sua responsabilidade. E aí você para e pensa, não, realmente, eu tenho a minha responsabilidade nisso. Eu tenho a minha parcela de responsabilidade. Eu sei que fui eu que gerei toda essa questão. E enquanto você está sempre colocando a culpa em outra pessoa ou em alguma situação, você nunca vai chegar no ponto de criação dessa repetição de comportamento que está gerando isso. Então, se você não consegue chegar nesse ponto de criação que está dentro de você, que é um comportamento seu, você jamais vai conseguir limpar e liberar isso, ou mudar isso. Porque nós temos a capacidade da mudança, eu falo isso muito. Nós é que temos a capacidade da mudança. Nós é que podemos fazer, sim, a diferença na nossa vida. Então, quando você assume a sua responsabilidade, você está se dizendo capaz de. E quando você se diz capaz de, você realmente traz essa força para que você possa chegar na fonte criadora que está gerando aquela ação, ou aquele sentimento, ou aquele pensamento que está causando como consequência toda essa questão de frustração que você está vivendo. Chegando nesse ponto de partida, você pode sim ir lá e mudar. Enquanto que quando você sempre coloca a responsabilidade nas costas de outra pessoa, você nunca está olhando para você, você está sempre olhando para o outro. Né? O erro está no outro, a culpa é do outro, minha vida não funcionou porque a outra pessoa, né, que gerou isso. Sim, pode acontecer de ter também uma parcela de responsabilidade de outra pessoa, mas nunca vai ser 100% responsabilidade do outro. Existe, sim, algo que você pode fazer, porque você quem criou. E a partir do momento que você criou e gerou aquela situação, você tem o poder de mudar, escolher diferente, fazer diferente dali para frente. Então, apontar o dedo para outra pessoa, colocando ela como responsável porque algo na sua vida não está funcionando, é simplesmente viver a, a infantilidade e como um adolescente da consciência, como eu falei. E não viver como um adulto da consciência, não viver a sua maturidade, da sua evolução, de quem você é. Uma pessoa que tem uma maturidade de consciência, ela vai olhar primeiro para si, espera lá, o que eu estou fazendo que está gerando tudo isso?
E aí, primeiro você pensa, o que que eu estou fazendo que está gerando tudo isso? Depois que eu olho para mim, depois que eu vejo o que eu posso fazer diferente, pode até ser que você pense, não, realmente, eu tenho a minha parcela, eu sei que eu posso mudar, eu sei exatamente o que eu fiz que causou aquilo. Aí sim, você pode pensar, não, mas também outra pessoa, outra colaborou com tudo isso. Então, outra pessoa pode ter uma parcela de responsabilidade em algumas questões, mas pensa que você pode mudar a fonte criadora da ação que está gerando frustração. A fonte criadora dessa ação está dentro de você, está em algum comportamento, está em algum pensamento, está em algum sentimento em você. Que pode ser desde uma mágoa, pode ser desde de uma tristeza. O que está te gerando isso? O que está gerando tudo isso? E aí é um trabalho que a gente tem que fazer como se a gente estivesse, sabe, dando passos para trás. Mais ou menos isso. Por exemplo, a situação está acontecendo agora, o resultado de tudo está acontecendo agora, e aí você vai começando a pensar, mas o que que gerou isso? Dentro de mim, não no outro, não no externo, não no país, não na política, né? Não em ninguém. O que está gerando isso? Qual é o meu comportamento ou sentimento que está gerando isso? Depois disso, você vai ainda mais profundo. Tá, mas e depois que eu descubro qual é o comportamento ou sentimento que está gerando tudo isso, mas da onde veio esse comportamento? Como é que tudo isso começou? Por que que muitas vezes a gente mesmo fica gerando frustrações e a gente nunca consegue olhar para isso e se autorresponsabilizar? Trazer essa responsabilidade para si é uma maturidade, é um desenvolver-se, é perceber que você é capaz. Quando você coloca a responsabilidade no outro sempre, é como se você tivesse falando para você mesmo: eu sou muito incapaz, eu não consigo nem enxergar que eu posso mudar minha vida. A minha vida, o meu destino, está nas mãos de outra pessoa. Olha como isso soa fraco. Olha como isso soa assim, sem força. E não é assim. Nós somos uma potência. Nós somos uma fonte de potência. A gente tem a capacidade, sim, de ter uma vida boa, de ter. Vai acontecer alguma situação ou outra que de repente não vai dar certo por suas escolhas, por nossas escolhas, vai acontecer, porque a gente está escolhendo pensando em acertar, pensando em algo que seja bom para a gente. Algumas vezes o resultado não vai ser como previsto. E aí, sabe o que vai acontecer quando isso ocorrer? Você vai olhar e falar: olha, não deu certo. Aquela escolha que eu fiz não gerou o resultado que eu gostaria, o que eu esperava que acontecesse. E não funcionou. Ou não funcionou do jeito que eu pensava, tá? Porque quantas e quantas vezes a gente tem resultados que a gente não esperava e que às vezes é até melhor, tá? Às vezes é até melhor. Então, pensando nisso, a gente tem que trazer essa reflexão. Eu primeiro tenho que olhar para mim. Então, se você está vivendo alguma situação que você pensou, poxa, eu não estou feliz nesse sentido, alguma coisa aconteceu, primeiro olha para você. O que que você pode ter feito ou sentido que gerou toda essa questão? Quando você se responsabiliza, você diz: eu sou capaz. É o tal do empoderamento. O empoderamento não é uma modinha. O empoderamento, apesar de que muita gente fala, essa história é chata, não é chata, isso é para homens e mulheres, isso é para o ser humano. É você se reconhecer capaz de.
Eu sou capaz de mudar a minha realidade. Inclusive, o meu trabalho, né, é muito esse. Eu trago para vocês todas essas questões e reflexões justamente para você perceber que a sua vida não está na mão de outra pessoa. O seu destino não está na mão de outra pessoa. A sua felicidade não está na mão de outra pessoa. Ela está com você. E o tempo todo. O tempo todo está com você. Só que quando você fica, né, colocando a culpa em outra pessoa, porque foi fulano, não deu certo por conta de alguma coisa, outra questão externa, nunca você está tendo a coragem de olhar para a verdade. É como se você tivesse fechando seus olhos e querendo andar na rua e acertar o lugar que você quer chegar. Não vai acontecer. O que é mais fácil para você? Fechar os olhos e deixar que alguma pessoa te guie para chegar no lugar ou abrir seus olhos e andar com suas próprias pernas? O que você se sente mais seguro? Para mim, é eu abrir meus olhos e andar com as minhas próprias pernas. Eu quero chegar lá, eu sei. E se eu errar o caminho, eu errei. Não é esse caminho, não cheguei no lugar onde eu queria. Eu mudo o caminho. Eu mudo o caminho. Mas está comigo. Eu é que estou caminhando, eu que estou enxergando, eu é que estou tendo essa força e essa responsabilidade, essa vontade de caminhar. Eu não estou colocando, né, a minha vida, o meu destino, o meu caminho, a minha jornada para que outra pessoa possa me conduzir. E assim, você vai e coloca a culpa no outro. Então, algumas vezes, a gente acha mais fácil deixar que outra pessoa possa conduzir nossa vida, sabe por quê? Porque assim, se tiver alguma coisa errada, a gente não vai se culpar, a gente vai culpar o outro. Não é fácil? Não é muito mais fácil a gente culpar o outro? E aí a gente vai dando toda a nossa capacidade, todo o nosso poder, toda a nossa essência para que outra pessoa possa nos guiar. É como se você falasse assim: olha, eu não quero ter nenhuma responsabilidade. Eu vou passar para outra pessoa, vou fechar os olhos aqui, porque se der alguma coisa errada, foi ele que escolheu, não eu. Só que vai chegar um momento que você vai julgar, você vai apontar, você vai criticar, e a outra pessoa vai falar: poxa vida, né? Você me deu a direção da sua vida, eu estou tendo que ser responsável pela minha vida e pela sua, e ainda estou levando bronca? Você ainda está me culpando? Então, qual é a lógica e o sentido disso? Por isso que eu te falo, não é muito mais fácil você caminhar com suas próprias pernas e ver se você acerta? E se por um acaso não der certo, ou você não chegar no lugar certo, você mesmo fala: pô, tudo bem, eu escolhi esse caminho tentando acertar, claro, claro. Só que não existe erros. Se a gente for parar para pensar, a gente não aprende na reta de chegada, a gente aprende na jornada. O aprendizado é o caminho e não a chegada. Olha que sensacional. Eu acho isso tão lindo. É na caminhada que a gente aprende. Não é recebendo medalha. Não é subindo no pódio. Não é terminando o negócio. Terminar é maravilhoso. Mas e o caminho? Né? E o que você aprendeu no meio desse caminho? E todas as experiências que você teve, mesmo que você não acerte, entre aspas, né? Porque não tem isso. Alguma coisa você aprendeu. E às vezes, naquele caminho, você teve que aprender o suficiente para o outro caminho que você precisa acertar. Isso é mágico. Não existem erros nas nossas vidas. Existem escolhas com resultados que a gente não esperava que viesse. Então, não é um erro. E esse negócio da gente ficar colocando a culpa, terceirizando a culpa, né? Não é uma coisa boa para a gente e nem boa para outra pessoa. Porque você vai estar colocando um peso enorme nas costas do outro, querendo que ele carregue dobrado,
porque ele vai ter que carregar o dele e o seu. Porque é aquela história, se eu errar comigo mesma, eu mudo rapidinho. Agora, se eu errar e eu ainda tiver outra pessoa para carregar, é um peso grande. É um peso muito grande. Então, se cada um for responsável por suas escolhas, se cada um puder olhar para si mesmo, olhar dentro de você e puder refletir sobre o que eu estou fazendo que está gerando esse resultado e como eu posso mudar isso, você mudou o jogo. Só de você olhar e reconhecer, já mudou. Já mudou. Vocês já perceberam que algumas vezes a gente vive um sentimento, guarda uma mágoa, uma coisa assim, e que na verdade nem é mais aquilo? Quando você vai olhar mesmo para aquela situação, você fala assim, nossa, mas não tem mais sentido. Ela perde a força. É como se os monstros que a gente tivesse criando ao longo do tempo se desmontassem completamente. Então, quando você anda, eu falo assim, né? É a vida. Quando você está vivendo sua vida com a consciência de que você está dando seus passos por sua responsabilidade, é uma força que você tem. É saber que você é capaz não só de andar, de fazer suas escolhas, como também de mudar o caminho e escolher alguma coisa diferente. E escolher diferente. Isso é o empoderamento. Isso é sensacional. A gente só consegue confiar na gente mesmo, né? Ter autoconfiança quando a gente se conhece. E se eu estiver sempre olhando para o erro do outro, ou que o outro é responsável pelas minhas frustrações, porque algo na minha vida não deu certo, eu nunca vou chegar na fonte criadora de tudo isso. E se eu não chegar na fonte criadora de tudo isso, é capaz de aparecer um monte de gente que vai gerar situações iguais ou muito parecidas, com resultados frustrantes, para que você possa olhar isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Agora, como você é capaz de mudar a qualquer momento, você também é capaz de escolher estar nesse estado de abrir mão da sua força, do seu poder. Abrir mão da sua força e do seu poder é entregar completamente para outra pessoa, ou outras pessoas, ou responsabilizar os outros. Mais uma vez, não quer dizer que outra pessoa também não possa ser responsável. Ele pode ter a parcela, mas aí é com ele. O que eu posso fazer comigo? Porque com ele eu não posso fazer nada. Com ele eu não posso fazer nada. A responsabilidade dele, ele é que tem que reconhecer e perceber. E outra coisa, já perceberam também que quando alguém fala alguma coisa para você, a primeira coisa que você pensa é rejeição? Mas quando você reconhece aquilo dentro de você, você tem uma certeza diferente? É diferente. Por isso que quando a pessoa está fazendo terapia, né, está fazendo todo um trabalho, né, com um profissional, ele não vai chegar para você e ficar falando para você o que você está errando. Olha, se você tiver com algum profissional que está fazendo isso, comece a pensar se realmente isso aí, porque é muito diferente e algumas vezes ele já viu, né? Isso há muito tempo. Algumas vezes ele já viu e já reconheceu isso há muito tempo. Muitas vezes ele já sabe qual é a fonte criadora dentro de você, mas ele não vai te falar. Ele vai te dar pistas. Olha, mas será que não é algo que você está escolhendo? Será que não é você quem está gerando isso? Será que aquela atitude, ou aquele sentimento, ou aquilo que você falou para aquela pessoa, não pode ter sido um gatilho que iniciou uma questão XYZ? Porque você chegar e falar para a pessoa o que é, ela não vai reconhecer, ela vai rejeitar. E aí vai ficar muito mais difícil dela chegar nisso aí, às vezes demora anos. Então, todo um trabalho que é feito
Inclusive, quando você tem um acompanhamento de um profissional, ele vai te conduzir, ele vai tentar te dar pistas para que você possa, de repente, no momento que você está completamente relaxado, você cai aquela ficha. Puf, e aí você pensa, nossa, agora eu lembrei de uma história assim assado que eu senti isso e a partir disso eu começou a bagunçar minha vida. E aí você chegou no ponto que você deveria chegar. Agora, quando você não tem um profissional do seu lado, que está te acompanhando, que está fazendo todo um trabalho com você, você vai ter que fazer isso com você mesmo. Então, essa consciência, essa reflexão, é o que eu estou trazendo para vocês. Como vocês podem sentir, se perceber, refletir, se autoanalisar, para que quando você possa estar numa situação onde está você com você mesmo, é você olhar. Espera aí, o que eu estou fazendo que está dando errado? Aonde eu estou errando? Espera lá, por que eu estou escolhendo esse caminho errado toda hora? Porque também tem isso. Às vezes a gente escolhe um caminho, claro, tentando acertar, mas não chegamos no resultado esperado. Ao invés de a gente escolher um caminho diferente, sabe o que a gente faz? A gente escolhe o mesmo caminho para caminhar. Porque a gente acha que é só aquele caminho que vai levar. Aí você quer seguir o mesmo caminho, mas você quer chegar em outro lugar? É a mesma coisa de dizer assim, ó, você está plantando manga querendo colher maçã? Não vai funcionar. Você plantou manga? Ok. Tá lá esperando, entendeu? Quando você vê uma mangueira, poxa, eu achei que fosse uma macieira. Olha, tudo bem. Não é, então eu vou escolher algo diferente. Não adianta você percorrer o mesmo caminho e querer chegar em outro lugar. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E não vamos nos iludir. Nós somos adultos, lembra? Para que a gente possa ser o adulto da consciência, para que a gente possa ter essa maturidade, a gente tem que se autorresponsabilizar. E autorresponsabilizar não é, poxa, eu vou me machucar. Não é isso. É o contrário. É falar, eu tenho o poder de transformar. Eu posso chegar no ponto de partida e fazer uma nova escolha. Se eu estou gerando, por algum motivo, algo que está me trazendo um resultado que não é um resultado que eu gostaria de estar recebendo, então eu vou gerar uma fonte nova. Eu vou gerar algo novo. Sabe quando várias vezes a gente tem um relacionamento, e aqui eu vou trazer um exemplo, onde a gente só fala meio que brigando, e aí você não gosta, porque você acha que a pessoa está brigando com você. E chega um ponto que ninguém sabe quem começou. Quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Não sei. Quem começou essa história? Foi eu ou foi você? Não sei. Então, por que você não olha para você e fala assim, tá bom, desse jeito eu não quero mais. O que eu posso fazer para mudar? Ah, mas ele também tem que mudar. Então, você tem que pensar em você. O outro, ele só vai mudar quando ele perceber também a fonte criadora dele. E não é você que vai dizer. Se você ficar apontando, a pessoa vai rejeitar. É aquela história. Comece a dar pistas. Se você quiser ser inteligente, você vai dar pistas. Você não vai chegar e apontar o dedo para o outro. A culpa é sua, foi você que fez isso, deu errado por sua causa. Ela nunca vai reconhecer. Por mais que ela saiba que ela tem uma parcela de culpa, mas ela nunca vai te falar. Agora, se você ficar dando as pistas necessárias, o outro também vai reconhecer a sua parcela de responsabilidade e vai reconhecer qual a fonte criadora de tudo isso nas minhas ações, nos meus pensamentos, e se ele escolher diferente, ele ou ela, não importa, vai mudar também. Você não está mudando? Você não chegou na sua fonte criadora e resolveu mudar? Ok, eu vou fazer a minha parte. Eu não posso fazer a parte de outro. Ninguém pode fazer a parte do outro. Cada um
tem a sua parcela de responsabilidade. E reconhecer a sua parcela de responsabilidade é o verdadeiro empoderamento. É você realmente saber quem você é, tomar as rédeas da sua vida. Por isso que eu trago para vocês, sabe? Eu facilito. O que é facilitar? Eu dou as dicas. Eu dou as pistas para vocês chegarem no ponto. Para vocês aí em casa refletirem. Refletir não é, eu vou ficar parada pensando em nada. Não. É pensar nos seus comportamentos. É pensar nas suas emoções. É pensar em o que eu posso fazer diferente hoje, que pode mudar minha vida. Porque do jeito que eu estou fazendo, não está tendo o resultado esperado. Por mim, tá? Por mim. Não é para o outro, não é para agradar a outra pessoa. Se você estiver bem, automaticamente você vai agradar as pessoas. E automaticamente as pessoas também vão começar a refletir o que elas podem fazer para mudar. A melhor forma de você mudar outra pessoa é mudando você. Olha a dica. Se você mudar, e o outro, ele também vai perceber a mudança. E ele também vai ser encorajado a mudar. É muito difícil você estar com uma pessoa que continua com o mesmo comportamento depois que você mudou. A pessoa não vai... Sabe aquela história? Quando dois não querem, não há briga? Quando um não quer, não há briga? Os dois não brigam. E é assim. E eu não estou falando só de briga, não, tá, gente? Qualquer tipo de comportamento. E na vida da gente também. Então, autorresponsabilizar-se faz parte da maturidade, do desenvolvimento da nossa consciência como seres humanos. Olhar para dentro de si e saber o que está gerando toda aquela consequência de frustrações é empoderar-se. É saber que você é capaz de mudar. É saber que você tem a força de motriz de fazer a mudança na sua vida. E qualquer escolha que você faça hoje na sua vida vai te levar por um caminho. E se esse caminho não estiver bom, escolha diferente. Mas se eu escolher outro caminho e for pior do que esse? Escolha diferente. Escolha diferente. E quanto mais você se conhece, sabe o que vai acontecer? Diminui a possibilidade de você errar o caminho. Isso é incrível. Quanto mais você se conhece, né? Por isso que o meu chamado aqui, o meu convite é sempre autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você tem muito mais chance de acertar o caminho. Porque você sabe aonde você quer chegar, você sabe qual é o caminho que você quer pegar. Você não está andando no escuro, você não está andando de olhos fechados com outras pessoas te conduzindo. Você está andando de olhos abertos e vendo exatamente o solo que você está pisando. Na confiança de que você está andando por conta própria, porque você é capaz. Então, essa reflexão que eu trago para vocês hoje, tá certo? Com relação a gente sempre terceirizar a culpa. Você nunca vai estar amadurecendo suficientemente para mudar a sua realidade. Então é isso. Hoje, nessa sexta-feira, né, eu trouxe esse convite mais uma vez para reflexão nas nossas vidas, para trazer sim autoconhecimento, porque com autoconhecimento a gente muda sim a nossa vida, a nossa realidade, tá bom? E então compartilhem, tá? Mandem, né, para as pessoas que vocês acham que possa realmente querer, que esteja realmente aberto a isso, que esteja no momento, né, de autoconhecimento, de se perguntar como eu posso mudar minha vida. Gente, mudar a vida é assim, é saber quem você é. Tá bom? Então, muito obrigada pela participação de todos. Eu também tenho um canal no YouTube, que é Karina Andrade Mota. Podem me seguir lá,
podem compartilhar, também apertem o sininho para vocês receberem sempre vídeos novos. No Instagram, também estou fazendo as lives de segunda a sexta-feira, às 19h47. Tá bom? Então, aguardo todos vocês na segunda-feira para a gente trazer mais um pouquinho de consciência, mais um pouquinho de reflexão, para que a gente possa mudar a nossa realidade. Muito obrigada pela participação de todos. E eu, né, sou Karina Mota, facilito pessoas a terem o autoconhecimento para comandarem as suas vidas. Muito obrigada e até lá. Excelente final de semana para todos vocês. Um beijo e tchau, tchau.